aqui temos o filho débito, que nada mais é que o cadastro das parcelas devedoras daquele contrato. Vamos imaginar uma situação que ele entrou agora, então ele vai ter algumas parcelas de adesão. Então, nós vamos clicar em adicionar adesão. Não vamos considerar taxa, porque nós não cadastramos ainda nenhuma taxa fixa. E aí, nós vamos colocar o valor da parcela e também o tipo da parcela. Neste caso, vamos escolher aqui serviços e informar aí a quantidade de parcelas que nós desejamos. E também o vencimento da primeira parcela. Após isso, clicamos em OK. E podemos ver que fazendo isso, o sistema já gerou as 10 parcelas, vencendo uma em cada mês, conforme nós programamos. Feito isso, logo após essa atividade, nós podemos gerar a cobrança, que é conhecida também como o carnê, de todas essas parcelas de adesão. Para isso, nós vamos selecionar todas as parcelas. Na verdade, na parte de baixo, vamos selecionar aqui todas as parcelas para fazer essa geração. Vamos clicar no botão cobrança, informar para qual empresa desejamos gerar, depois qual é o convênio desejado. Aí colocamos uma descrição para aquela geração, clicamos em OK. Nós teremos aqui uma pré-visualização, selecionamos todos e clicamos para fazer a geração dessa cobrança. Nós podemos notar que foram feitas as cobranças de 10 débitos. E, se nós quisermos, podemos emitir o boleto por aqui mesmo. Escolhemos aqui um visual, que é o layout do boleto. Aguardamos aqui a geração, que é bem rápida. E como podemos ver, já foram emitidas as 10 parcelas aqui em tela, que depois vão ser impressas fisicamente e entregues ao cliente ou enviadas por e-mail, por exemplo. Também no Filho Débitos, algumas operações adicionais são possíveis, como a parte de renegociação, no caso de atraso de parcelas e tudo mais, e também o cancelamento. Vamos fazer por aqui, de uma determinada parcela. E também na baixa, pode ser feito individual. O normal é que esse processo seja automático em lote, pelo retorno bancário, mas pode acontecer de um cliente pagar por uma transferência, pagar em dinheiro pessoalmente e haver a necessidade de baixar individualmente uma parcela. E neste caso, um operador autorizado poderá realizar esta baixa individual. Aí podemos ver que ficou aqui baixado. Ou no caso de um equívoco, aí sim, desfazer a baixa. Certo? Da mesma forma, eu posso clicar aqui e gerar um documento fiscal. Obviamente, desde que o motor fiscal do sistema esteja configurado para isso. E também algo para um futuro onde o arquivo já estiver muito grande, gerar um arquivo morto a partir de uma determinada data. E também sempre temos à mostra um indicativo do total de débitos em aberto daquele cliente. Quando fizemos a cobrança no processo anterior, elas foram gravadas em um outro cadastro do sistema.
Vamos mostrar aqui. Ele fica dentro do módulo financeiro, aqui na parte de cobrança. E aqui podemos ver as 10 cobranças que acabamos de emitir para o José da Silva. Essa tela pode ser interessante para, por exemplo, uma revisão de um determinado boleto. Como podemos ver aqui nesse exemplo, que vamos exibir o boleto referente ao registro posicionado, ou mesmo numa cobrança registrada, podemos gerar o arquivo que será enviado para o banco. Podemos informar aqui o inicial, cobrança inicial e cobrança final, que desejamos que contenha nesse arquivo. Ao dar OK, temos a opção de visualizar aonde esse arquivo será gravado. E feito isso, o sistema vai gerar o arquivo que será enviado para o banco através do Internet Banking. O que é um processo muito corriqueiro, muito rotineiro de toda a empresa, que é gerar esse arquivo para comunicação com o banco. Uma dúvida muito comum que nos perguntam é se o CPF ele é limitado a apenas um registro, apenas um contrato no sistema. E existem até algumas dúvidas assim, olha, o sistema deveria bloquear e permitir apenas um CPF por registro. Então, existem alguns motivos que são realidades dos clientes. Então, por exemplo, a esposa pode querer utilizar o CPF do marido, porque o dela ou ela não tem. Isso é muito antigamente, né? Hoje em dia praticamente não acontece. Pode querer usar o do marido, por exemplo. Mas o ponto mais voltado à parte técnica do sistema é que um cliente ele pode ter mais de um contrato. Então, o sistema vai alertar sobre essa duplicidade, mas não vai bloquear.